Você já teve a sensação de que, por mais que se esforce, parece estar sempre um passo atrás? Ou que, mesmo com todos os seus esforços, ainda falta algo para alcançar o que você deseja? Neste vídeo, vamos falar sobre 15 passos essenciais, baseados na sabedoria estoica, que podem colocar você à frente da maioria. São atitudes e reflexões que vão muito além do sucesso superficial. Trata-se de construir uma base sólida para tomar decisões com clareza e confiança. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender como pequenas mudanças podem ter um impacto profundo na sua vida, criando uma vantagem real em tudo o que fizer. Imagine ter o autocontrole para enfrentar desafios de cabeça erguida, a sabedoria para não se abalar com as críticas e a determinação de permanecer no seu caminho, independente das distrações ao redor. E agora pense, o que tem te impedido de dar esses passos? Como seria se você tivesse uma vantagem natural para lidar com as pressões do dia a dia? Se essas são questões que ressoam com você, então fique comigo até o final. Antes de começar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e caso tenha interesse, no final do vídeo acesse nosso conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. Estar à frente na vida é um conceito que vai muito além de competir com os outros. Quando falamos sobre estar à frente, não estamos falando de vencer uma corrida onde a medida do sucesso é ultrapassar alguém. Em vez disso, é sobre se preparar internamente, fortalecer a própria estrutura emocional e mental e estar pronto para lidar com os altos e baixos que surgem inevitavelmente. É uma questão de se focar no próprio caminho, nas próprias metas, sem se distrair ou se medir com o que os outros estão fazendo. Esse tipo de preparação interna é muito mais eficaz do que qualquer comparação externa. Imagine que, ao invés de se preocupar em alcançar um topo imposto pela sociedade, você se concentre em estar bem preparado para os desafios que a vida traz, com clareza e confiança para encará-los. Assim, não importa o que o mundo apresente, problemas no trabalho, questões familiares ou imprevistos, você já terá uma base sólida que não se abala facilmente. Quando pensamos em estar à frente, a ideia principal é desenvolver uma capacidade de controle sobre o que está ao nosso alcance, nossas reações, nossos pensamentos, nossos hábitos. Em vez de focar no sucesso aparente dos outros, que muitas vezes é superficial, escolhemos focar no que realmente importa para nós e no que podemos fazer para manter a serenidade. Estar à frente é ter a sabedoria de entender que o que os outros pensam ou fazem pouco influencia nosso verdadeiro progresso. Esse conceito também implica ter uma visão mais clara dos nossos próprios objetivos e propósitos. Quando estamos fixos em competir, muitas vezes perdemos a oportunidade de nos conectar com o que realmente queremos, pois estamos apenas reagindo ao movimento dos outros. Ao focar em nós mesmos, no entanto, cada decisão e cada passo se torna intencional, consciente e não um reflexo das expectativas externas. Essa preparação interna nos ajuda a ver o que realmente importa e nos livra de pressões desnecessárias. Outra parte importante de estar à frente é aceitar que o crescimento é uma jornada individual. Cada um tem o seu ritmo, e o progresso verdadeiro não depende de comparação, mas de constância. É muito mais poderoso se dedicar ao próprio caminho, aprendendo com cada desafio, do que tentar se moldar aos padrões ou expectativas alheias. Assim, em vez de gastar energia competindo, você investe em se tornar a sua melhor versão, o que traz resultados mais duradouros e significativos. Portanto, estar à frente é, na verdade, estar pronto para a vida. Não é sobre estar um passo à frente de alguém, mas sim sobre ter a maturidade de enfrentar o próprio caminho com resiliência e tranquilidade.
A preparação interna é a verdadeira vantagem, porque no final, a única pessoa com quem você realmente está competindo é você mesmo. Agora, para fortalecer essa ideia de estar sempre à frente da maioria, separamos 15 passos que vão te ajudar nessa jornada. Passo número 1. Estabeleça uma rotina matinal de alta produtividade. Quando você começa o dia com foco e planejamento, define o tom para tudo o que vem a seguir. Enquanto muitos ainda estão despertando ou tentando organizar seus afazeres, você já está avançando nas suas metas, o que te coloca numa posição de vantagem. Não se trata de acordar mais cedo simplesmente, mas de usar o tempo da manhã para cuidar das prioridades com clareza e tranquilidade. Ter uma rotina matinal estruturada ajuda a reduzir o estresse e traz mais equilíbrio. Ao invés de acordar e já mergulhar na correria ou nas demandas externas, você reserva um momento só seu para se preparar mentalmente. Esse tempo te permite organizar os pensamentos, definir metas e priorizar o que realmente importa. Imagine começar o dia sabendo exatamente o que precisa ser feito e sentindo-se no controle da situação. Isso transforma qualquer rotina em algo muito mais agradável. Outro benefício de uma boa rotina matinal é a chance de trabalhar no seu desenvolvimento pessoal. Dedicar um tempo para refletir, fazer alguma leitura inspiradora ou até meditar são formas de fortalecer sua mente e aumentar sua resiliência. Pequenos hábitos, como escrever as tarefas do dia ou revisar suas metas, mantêm você focado no que realmente importa, evitando que perca tempo com o que não acrescenta valor. É um processo que, feito todos os dias, se transforma em uma base sólida de autocontrole e produtividade. Esse planejamento matinal ajuda a construir disciplina. Quando você se compromete a seguir uma rotina e realmente cumpre, ganha mais confiança nas suas habilidades de organização e, principalmente, de execução. Cada tarefa realizada com propósito pela manhã traz uma sensação de dever cumprido e reduz a tendência de procrastinar. Aos poucos, você percebe que, com uma boa estrutura matinal, consegue realizar mais em menos tempo, aproveitando melhor as horas do seu dia. Essa prática também aumenta sua energia e disposição. Ao incluir atividades como exercícios físicos ou uma refeição nutritiva, você prepara o corpo e a mente para enfrentar o dia com vigor. Cuidar de si mesmo logo cedo recarrega as energias e faz com que você esteja mais preparado para encarar os desafios com entusiasmo. Essa disposição extra pode ser a diferença entre um dia de cansaço e um dia produtivo e satisfatório. Uma rotina matinal de alta produtividade não precisa ser longa ou complicada. O segredo está na consistência e no foco nas prioridades. Ao se dar o tempo e o espaço para planejar o dia com clareza, você age de forma mais estratégica e com menos desgaste. Assim, enquanto outros ainda estão começando a se organizar, você já está um passo à frente, com energia e objetivos bem definidos, pronto para fazer o seu dia valer a pena. Passo número 2. Reduza as coisas negativas e valorize o que há de bom. Muitas vezes, nosso foco está nas falhas, nas preocupações e nas críticas que surgem ao nosso redor, o que nos coloca em uma posição defensiva e nos impede de aproveitar os momentos que realmente importam. É como escolher entre carregar uma bagagem pesada ou uma mais leve. Quando reduzimos o que nos pesa, a caminhada se torna mais fácil e até mais prazerosa. Uma das maneiras de praticar isso é prestar atenção ao que estamos consumindo, tanto em termos de conteúdo quanto de ambiente. Notícias negativas, críticas constantes ou até relacionamentos que não nos acrescentam podem consumir nossa energia. Ao nos cercarmos de mais positividade e de coisas que realmente agregam, começamos a ter uma visão mais otimista e, ao mesmo tempo, menos carregada.
Isso cria um espaço mental onde conseguimos ver mais claramente o que temos de bom e o que podemos aproveitar. Valorizar o que é bom é reconhecer as pequenas conquistas, os momentos de tranquilidade, as amizades que temos e até mesmo as oportunidades de aprendizado que surgem a cada dia. Muitas vezes estamos tão focados no que deu errado que esquecemos do que deu certo. Essa mudança de perspectiva, de reconhecer e celebrar o que há de positivo, não só nos traz mais satisfação, mas também aumenta nossa motivação para continuar progredindo. Essa prática também melhora nossos relacionamentos. Quando deixamos de lado as críticas e focamos nas qualidades dos outros, a conexão se torna mais leve e genuína. Reconhecer o que as pessoas trazem de positivo para a nossa vida fortalece os laços e cria um ambiente onde todos se sentem valorizados. Isso não significa ignorar problemas, mas sim abordá-los de maneira mais construtiva, sem que eles dominem a relação. Outro ponto importante é o impacto que essa prática tem em nossa saúde mental. Carregar o peso das coisas negativas pode nos deixar ansiosos e desmotivados. Já ao focar no que é bom, desenvolvemos uma sensação de gratidão e bem-estar que alivia a mente. Mesmo em dias difíceis, buscar um ponto positivo, por menor que seja, traz uma perspectiva mais leve e nos ajuda a enfrentar as dificuldades com mais calma. Estar atento ao que há de bom e reduzir o negativo é um exercício diário, mas que traz retornos enormes. Com o tempo, essa prática se torna um hábito natural que transforma nossa visão sobre a vida. É um processo de ajuste, de focar no que acrescenta e abrir mão do que pesa. Quando conseguimos equilibrar essa balança, vivemos de maneira mais plena, aproveitando o que realmente importa e deixando para trás o que já não nos serve. Passo número 3. Descubra uma verdade que poucos enxergam. Às vezes, nos pegamos seguindo caminhos que todos parecem aprovar, mas que, no fundo, não tem nada a ver com o que realmente queremos. A verdade é que, na busca por aceitação e sucesso, acabamos ignorando o que realmente faz sentido para nós, focando mais nas expectativas externas do que na nossa própria essência. Uma dessas verdades escondidas é que o tempo é o recurso mais valioso que temos. Embora isso pareça óbvio, quantas vezes damos prioridade a atividades que não acrescentam, que só preenchem o nosso dia, mas não alimentam o nosso crescimento? Ao perceber que o tempo é limitado, passamos a escolher melhor onde colocamos nossa atenção e energia. Essa clareza nos leva a viver de forma mais consciente, colocando nossos esforços em coisas que realmente importam. Outra verdade que poucos percebem é o poder das pequenas ações diárias. Muitas vezes, estamos tão focados em grandes objetivos e conquistas que acabamos negligenciando os passos menores que, de fato, fazem toda a diferença. Cada pequena ação, quando feita com consistência e propósito, se soma e cria algo maior com o tempo. Reconhecer isso nos ajuda a valorizar mais o processo e a entender que cada passo tem o seu papel. Também existe uma verdade profunda sobre as nossas emoções. Tendemos a achar que sentir medo, insegurança ou até tristeza são sinais de fraqueza, quando, na verdade, são experiências humanas naturais. A chave não é evitar essas emoções, mas entender o que elas estão tentando nos mostrar. Muitas vezes, elas são indicadores de algo que precisamos trabalhar internamente. Ignorar ou esconder o que sentimos só faz com que essas emoções cresçam, enquanto encará-las com coragem nos ajuda a entender mais sobre nós mesmos. Outro ponto pouco percebido é o valor de ser autêntico. Vivemos numa sociedade onde as aparências e o sucesso visível são altamente valorizados, e isso pode nos desviar do que realmente somos. Ser autêntico é um ato de coragem, pois exige que sejamos honestos com nós mesmos e com os outros, mesmo que isso vá contra o que é popular. Quando nos permitimos ser quem realmente somos, encontramos mais satisfação,
atraímos as pessoas certas e vivemos de forma mais alinhada com nossos valores. Uma verdade essencial é que ninguém tem todas as respostas. Buscar conhecimento e aprender com os outros é fundamental, mas é importante lembrar que cada um está tentando descobrir o seu próprio caminho. Ao aceitar essa incerteza e buscar nossa própria verdade, conseguimos viver com mais leveza e nos tornamos mais abertos às oportunidades e aprendizados que surgem ao longo da jornada. 4. Saia do comum. Sair do comum é um convite para viver uma vida mais autêntica e menos previsível. Muitas vezes, acabamos seguindo o fluxo das expectativas sociais, das escolhas fáceis e dos caminhos já trilhados porque é mais seguro. No entanto, ao viver no modo automático, acabamos ignorando o que realmente nos motiva e nos faz sentir vivos. Quando você escolhe sair do comum, abre espaço para explorar possibilidades e descobrir aspectos de si mesmo que talvez ainda estejam escondidos. Uma das formas de fazer isso é se permitir experimentar coisas novas, sem medo do julgamento ou do erro. Ao se arriscar em atividades que fogem do cotidiano, você enriquece sua visão de mundo e amplia suas habilidades. Essas experiências trazem uma leveza e um senso de aventura que são raros quando vivemos apenas pelo que é confortável e conhecido. Cada nova experiência é uma oportunidade de crescimento e aprendizado que te aproxima da sua essência. Outro ponto importante de sair do comum é a possibilidade de conhecer pessoas com histórias e pontos de vista diferentes dos seus. Quando você se expõe a novas ideias e ambientes, descobre que o mundo é muito maior do que a sua própria bolha. Essas conexões ajudam a expandir a sua mente e a enxergar o mundo com mais empatia e menos preconceitos. Pessoas diferentes podem trazer perspectivas que talvez você nunca tenha considerado, e isso enriquece o jeito como você encara a vida. Ao sair do comum, você também fortalece sua autoconfiança. Enfrentar o desconhecido requer coragem, mas cada vez que você ultrapassa uma barreira, se sente mais forte e capaz de lidar com o inesperado. Esse senso de autoconfiança vai crescendo e te ajuda a enfrentar desafios futuros com mais tranquilidade. Afinal, quando você se desafia a sair da zona de conforto, aprende que é mais resiliente do que imaginava. Além disso, escolher o caminho menos óbvio muitas vezes revela talentos e paixões que você nem sabia que tinha. Muitas descobertas pessoais só acontecem quando nos permitimos explorar o que está fora do habitual. Pode ser que, ao experimentar algo diferente, você encontre uma nova paixão, um novo propósito ou até um novo sentido para a sua jornada. Essas descobertas te ajudam a viver de forma mais alinhada com o que realmente importa para você. Sair do comum é, na verdade, uma escolha diária. Não precisa ser algo radical. Às vezes, são pequenos passos que fazem toda a diferença, como buscar novos hobbies, aprender sobre temas que não conhece ou até mudar pequenas rotinas. Essas mudanças podem ser o ponto de partida para uma vida mais rica e com mais propósito. Ao se permitir sair do comum, você abre as portas para um mundo de possibilidades e experiências que vão muito além do que o habitual pode oferecer. 5. Observe os medos dos outros e avance. Observar os medos dos outros pode ser uma ferramenta poderosa para quem deseja progredir. Muitas vezes, os receios e inseguranças de quem está ao nosso redor se tornam obstáculos invisíveis, impedindo avanços e limitando sonhos. Quando você percebe esses medos e os entende, passa a enxergar como eles funcionam e como podem ser superados. É uma forma de aprendizado indireto. Você vê o que trava os outros e, em vez de ser contagiado por isso, encontra maneiras de avançar. O medo, muitas vezes, é uma questão de perspectiva. O que é assustador para uma pessoa pode ser encarado com tranquilidade por outra.
Ao observar os receios dos outros, você percebe que muitos deles surgem de crenças limitantes, expectativas externas e até experiências passadas que continuam a impactar o presente. Ao entender que esses medos são construções, fica mais fácil questioná-los e, consequentemente, superá-los. É um processo de desconstrução que te ajuda a caminhar sem carregar esses bloqueios. Outro ponto interessante é que, ao identificar os medos que afetam os outros, você também aprende a lidar melhor com os seus próprios. A coragem, afinal, é um hábito que se constrói. Quando você se expõe ao que é desafiador, ao invés de evitar, aprende a enfrentar o desconhecido. É natural ter receios, mas observar como eles limitam as pessoas ao seu redor pode ser o incentivo que você precisa para não cair nas mesmas armadilhas. Ao avançar, mesmo quando os outros hesitam, você abre caminho para um crescimento autêntico. Muitas oportunidades aparecem exatamente nesses momentos de hesitação coletiva, onde poucos têm a disposição de seguir em frente. O segredo está em usar o medo como um sinal, não para parar, mas para se preparar e agir com inteligência. Muitas das maiores conquistas surgem para quem se atreve a agir, enquanto os demais ainda estão considerando se devem tentar. É importante também lembrar que, ao observar o medo dos outros, você ganha empatia. Entender as limitações e receios alheios permite que você avance com mais consciência e cuidado. Isso não só fortalece suas relações, mas também te ajuda a se tornar uma pessoa que apoia ao invés de julgar quem ainda está preso em inseguranças. Essa perspectiva amplia sua visão e traz mais sensibilidade ao seu progresso. Avançar enquanto observa os medos dos outros é uma forma de aprendizado constante. Cada medo que você percebe nos outros serve como um lembrete de que, com determinação e confiança, é possível seguir adiante. Essa postura de aprendizado e ação te diferencia, pois você não apenas avança, mas faz isso com a sabedoria de quem entende o que está em jogo e sabe que, ao final, é a coragem de agir que define os resultados. 6. Não busque validação externa. Valorize sua própria opinião. Quando vivemos para agradar os outros, acabamos colocando as opiniões alheias acima das nossas próprias, e isso nos afasta de quem realmente somos. Os estoicos nos ensinam a valorizar o que vem de dentro, buscando uma aprovação que seja interna, fundamentada em princípios e valores pessoais. Afinal, quem melhor para avaliar a nossa jornada do que nós mesmos? Viver de acordo com as expectativas dos outros cria um ciclo de dependência emocional. A cada escolha surge aquela pergunta incômoda: o que vão pensar de mim? Essa busca por agradar é como correr em uma roda de hamster, onde nunca alcançamos uma verdadeira satisfação, pois sempre há novas expectativas para corresponder. Ao valorizar mais a própria opinião, você dá um passo importante para viver de maneira autêntica e, finalmente, se libertar dessas amarras invisíveis. Quando deixamos de lado a necessidade de aprovação externa, passamos a tomar decisões com muito mais clareza e confiança. A opinião dos outros deixa de ser o critério principal, e o foco se volta para o que realmente faz sentido para nós. Isso significa agir com propósito, guiado por aquilo que acreditamos ser certo, e não pelo que parece ser a escolha mais popular. Esse tipo de independência fortalece o autocontrole, pois nossas ações deixam de oscilar de acordo com as críticas e elogios externos. Valorizar a própria opinião é, acima de tudo, um ato de respeito a si mesmo. Ao honrar suas convicções, você está reafirmando a própria identidade e se tornando menos vulnerável à pressão social. Isso não significa ser inflexível, mas sim aprender a ouvir a própria voz, antes de se deixar influenciar pelas vozes externas. Os estoicos acreditam que a verdadeira paz vem de saber que suas ações estão alinhadas com os seus valores e não com o que outros esperam de você.
Esse processo também é libertador. Quando você para de buscar aprovação, abre espaço para se desenvolver de acordo com suas reais necessidades e interesses. Você descobre o prazer de fazer escolhas que fazem sentido para o seu crescimento e que refletem sua essência. Isso cria uma satisfação que nenhum elogio superficial pode oferecer, pois ela vem do sentimento de estar vivendo de forma honesta consigo mesmo. Ao valorizar a própria opinião e buscar aprovação interna, você encontra uma força que não depende das circunstâncias. Mesmo que as pessoas ao redor não entendam ou não concordem com suas escolhas, a sua paz e segurança permanecem intactas, pois você sabe que está sendo fiel ao que acredita. Esse é o poder de se guiar pela própria opinião. Um estado de liberdade e integridade que só é alcançado quando decidimos ser verdadeiros antes de sermos aprovados. 7. Adote o silêncio como uma forma de inteligência. Os estoicos sempre ensinaram que o silêncio, quando bem usado, pode ser uma ferramenta poderosa. Saber o momento certo de falar, e principalmente o momento certo de se calar, é algo que poucos dominam. Mas quem consegue tem um diferencial valioso. Respeito e autoridade não se conquistam apenas com palavras, mas também com o domínio do silêncio. O silêncio nos ajuda a evitar respostas impulsivas, aquelas que muitas vezes geram mal-entendidos ou conflitos desnecessários. Quando nos permitimos parar e ouvir antes de reagir, ganhamos tempo para processar o que realmente sentimos e pensamos sobre a situação. Esse pequeno intervalo, por menor que seja, nos oferece uma clareza que dificilmente teríamos se reagíssemos de imediato. É como dar espaço para uma resposta mais madura e equilibrada. O silêncio também traz uma presença forte. Quando alguém se expressa com poucas palavras, cada frase ganha peso, cada ideia se destaca. Em meio a um mundo tão barulhento, onde todos estão tentando ser ouvidos a qualquer custo, aquele que sabe quando se calar se torna uma figura de referência. Esse tipo de postura não só confere respeito, mas também chama a atenção de uma maneira sutil, pois o que é dito raramente se perde no ruído geral. Outra vantagem de adotar o silêncio como forma de inteligência é que ele abre espaço para a escuta ativa. Quando falamos menos, conseguimos ouvir mais e ouvir de verdade. Essa capacidade de prestar atenção ao que o outro está dizendo, sem se apressar para responder, cria uma conexão genuína e fortalece os relacionamentos. Ao ouvir com atenção, mostramos empatia e respeito, e isso gera confiança. Afinal, todos querem ser ouvidos, e o silêncio nos permite fazer isso de maneira autêntica. O silêncio, para os estoicos, também é uma forma de autocontrole. É fácil se deixar levar pelo impulso de se defender, se explicar ou justificar toda vez que somos questionados. Mas quando escolhemos o silêncio, demonstramos que temos domínio sobre nossas próprias reações. Essa segurança de não precisar falar para se afirmar é algo que transmite força e estabilidade. Quem pratica esse autocontrole raramente se abala com críticas ou provocações, pois sabe que não precisa reagir a tudo o que é dito. O silêncio é uma maneira de economizar energia e evitar desgastes desnecessários. Nem tudo precisa de uma resposta e nem toda opinião merece nossa atenção. Ao adotar o silêncio em momentos estratégicos, mantemos o foco no que realmente importa e evitamos entrar em discussões que não agregam. O silêncio, quando bem utilizado, se torna uma forma de sabedoria prática, pois nos permite escolher nossas batalhas e agir com mais intenção. 8. Permita-se um pouco de egoísmo. A palavra egoísmo muitas vezes carrega um peso negativo, mas em pequenas doses e com um propósito claro, ele pode ser a chave para uma vida mais equilibrada e satisfatória. Quando você decide priorizar suas necessidades, está dizendo a si mesmo que merece atenção e respeito.
Essa atitude é essencial para manter sua saúde emocional e mental em dia. O fato é que, ao cuidar de si mesmo, você ganha mais energia e disposição para estar presente de verdade para os outros. Se estivermos constantemente colocando os desejos e expectativas dos outros em primeiro lugar, acabamos nos desgastando e nos sentindo esgotados. Um pouco de egoísmo saudável permite que recarreguemos as baterias e voltemos a nos dedicar aos outros com mais qualidade, sem carregar a sensação de que estamos nos anulando no processo. Permitir-se esse egoísmo também significa aprender a dizer não quando necessário. Quantas vezes você se viu aceitando compromissos ou obrigações só para não desagradar os outros? É um hábito que muitos de nós temos, mas que acaba nos afastando das nossas próprias prioridades. Ao dizer não com clareza e respeito, você demonstra que está atento às suas próprias necessidades e limites, o que é essencial para uma vida mais autêntica e satisfatória. Um pouco de egoísmo também nos ensina a valorizar o nosso tempo e energia. A verdade é que ambos são recursos finitos e quanto mais você distribui sem critérios, menos sobra para investir no que realmente importa para você. Ao ser um pouco mais egoísta, você define suas prioridades e coloca o que é importante no centro das suas decisões. Com isso, você percebe que dizer sim para si mesmo é um passo fundamental para construir uma vida com propósito e alinhada aos seus valores. Essa prática de cuidar de si mesmo ajuda, inclusive, a fortalecer os relacionamentos. Quando você está bem consigo, é muito mais fácil se relacionar de forma saudável e equilibrada com os outros. Um pouco de egoísmo evita a sobrecarga e o ressentimento que podem surgir quando vivemos apenas para atender às expectativas externas. Ao encontrar esse equilíbrio, você se torna uma pessoa mais centrada e presente nas interações, o que torna os relacionamentos mais autênticos e menos desgastantes. Permitir-se um pouco de egoísmo é, em resumo, uma forma de autocuidado inteligente. Ele ajuda a manter o foco no que é essencial para você, preservando sua saúde mental e emocional. Longe de ser algo negativo, é uma prática necessária para todos que desejam viver de forma mais plena e com mais propósito. Afinal, cuidar de si mesmo é o primeiro passo para poder cuidar dos outros de forma genuína e sem se perder pelo caminho. Passo número 9. Priorize o presente e foque no agora. Quando estamos totalmente concentrados no momento, deixamos de lado as distrações do passado e as preocupações com o futuro, e isso nos permite experimentar cada instante de forma mais completa. Viver no presente nos oferece uma sensação de clareza que raramente conseguimos quando estamos ocupados demais, relembrando o que já passou ou nos preocupando com o que ainda está por vir. Estar no presente também reduz a ansiedade. Muitas vezes a ansiedade é fruto de cenários futuros que criamos na nossa cabeça, muitas vezes cheios de incertezas e temores. Mas ao focar no que está acontecendo agora, conseguimos enxergar que, na verdade, temos controle apenas sobre o momento atual. Isso nos dá um tipo de segurança e serenidade, porque, quando estamos no agora, não estamos tentando resolver problemas que ainda nem aconteceram ou revivendo situações que já ficaram para trás. A prática de viver no presente também melhora a nossa produtividade. Ao focar inteiramente em uma tarefa de cada vez, conseguimos realizá-la com mais atenção e qualidade. Evitamos o desgaste mental de pular de uma coisa para outra ou de tentar lidar com várias preocupações ao mesmo tempo. O foco no agora nos ajuda a fazer mais e com mais eficiência, porque toda a nossa energia está direcionada para o que realmente importa nesse momento. Quando priorizamos o presente, também nos tornamos mais atentos ao que está ao nosso redor. Passamos a perceber detalhes que talvez antes escapassem, como a expressão de uma pessoa, o som de um lugar ou até mesmo as próprias emoções.
Essa atenção plena faz com que as experiências ganhem mais profundidade e valor. É uma maneira de viver de forma mais rica e significativa, pois, ao estar realmente presente, cada momento se torna único e cheio de possibilidades. Focar no agora também melhora nossos relacionamentos. Quando estamos conversando com alguém e realmente ouvimos, sem distrações e sem antecipar o que vamos responder, criamos uma conexão genuína. As pessoas ao nosso redor sentem essa presença e a valorizam, pois perceber que alguém está realmente ali, no momento, é algo raro e especial. Essa presença traz mais respeito e confiança para as relações, tornando-as mais fortes e autênticas. Viver no presente é uma escolha que nos aproxima de uma vida com menos estresse e mais propósito. O passado serve para nos ensinar e o futuro nos orienta, mas é no agora que a vida realmente acontece. Ao fazer do presente a nossa prioridade, ganhamos a liberdade de aproveitar cada segundo e de fazer dele o melhor que podemos. Essa é a essência de uma vida plena. Estar aqui e agora, em sintonia com o que realmente importa. Passo número 10. Aperfeiçoe habilidades que se aprimoram com o tempo. Aperfeiçoar habilidades que se aprimoram com o tempo é como plantar uma semente que, aos poucos, vai se transformando em uma árvore forte e robusta. Essas habilidades exigem paciência e dedicação, mas com o tempo, trazem recompensas muito maiores do que aquelas que surgem de um dia para o outro. São aquelas práticas que, quanto mais repetimos, mais nos tornamos mestres. E é aí que mora o verdadeiro valor. Habilidades como comunicação, resiliência e empatia são exemplos que se fortalecem com o tempo e a prática constante. À medida que passamos por experiências diferentes e interagimos com novas pessoas, vamos aprendendo mais sobre como nos expressar, como nos adaptar a situações adversas e como compreender melhor o que os outros sentem. Esse tipo de crescimento não acontece em um curso rápido ou com uma leitura breve. Ele exige que vivamos e experimentemos. Há uma famosa frase de Aristóteles que diz: "Nós somos o que repetidamente fazemos." A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Essa ideia resume bem a importância de investir tempo e energia nessas habilidades que se aprimoram aos poucos. Quando nos comprometemos a desenvolver algo gradualmente, estamos construindo uma base sólida e duradoura. A excelência vem de fazer um pouco a cada dia, de investir de forma consistente até que o aprendizado se torne parte de quem somos. Outro ponto interessante é que essas habilidades nos preparam para enfrentar desafios futuros com mais segurança. Ao longo do tempo, à medida que nos tornamos melhores em algo, ganhamos autoconfiança e tranquilidade para lidar com o inesperado. Seja uma habilidade técnica ou emocional, o tempo nos ensina a ver o processo de crescimento como algo natural, o que nos permite avançar com menos ansiedade e mais confiança. Essas habilidades também têm o poder de transformar a maneira como nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos. Quando nos dedicamos a algo por um longo período, percebemos que estamos sempre evoluindo e isso nos traz um senso de propósito. Esse comprometimento com o próprio aperfeiçoamento nos mostra que somos capazes de ir além, de superar limitações e de expandir nossos horizontes. Cada progresso, por menor que seja, traz uma sensação de conquista e nos motiva a continuar. Investir em habilidades que se aprimoram com o tempo é escolher uma jornada de crescimento contínuo. São práticas que exigem paciência, mas que oferecem resultados duradouros e profundos. Ao nos dedicarmos a melhorar um pouco a cada dia, encontramos um caminho de autodescoberta e realização pessoal, que nos permite viver de forma mais plena e alinhada com o que realmente somos. 11. Estabeleça e comunique claramente seus limites. Quando sabemos até onde estamos dispostos a ir e conseguimos expressar isso de forma clara,
Evitamos desgastes desnecessários e preservamos nossa energia. Definir esses limites é um ato de respeito por si mesmo e pelos outros, pois cria uma base de confiança e transparência nas relações. Muitas vezes, temos receio de estabelecer limites por medo de parecer rígidos ou de decepcionar os outros. Mas o que geralmente acontece é que, ao não estabelecer essas barreiras, acabamos aceitando mais do que podemos suportar, o que nos leva a uma sobrecarga emocional e mental. Limites claros evitam esse tipo de esgotamento, pois criam um espaço seguro onde conseguimos nos concentrar no que realmente importa. Como dizia o filósofo Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa percepção sobre elas. Essa frase é um lembrete poderoso de que quando deixamos de estabelecer limites, permitimos que as expectativas e exigências externas invadam nossa paz interior. Os limites, então, são uma forma de manter essa tranquilidade, pois definem até onde permitimos que os outros ou as circunstâncias afetem o nosso bem-estar. Estabelecer limites não significa ser inflexível, mas sim ser consciente das próprias necessidades e respeitá-las. Comunicar esses limites de forma clara também é um ato de generosidade, pois permite que as pessoas ao nosso redor entendam melhor como interagir conosco de maneira respeitosa. Quando somos honestos sobre o que podemos e não podemos fazer, evitamos mal-entendidos e criamos relacionamentos mais saudáveis e baseados na compreensão mútua. É importante lembrar que limites podem e devem ser ajustados com o tempo. À medida que evoluímos e mudamos, nossas necessidades e prioridades também podem se transformar, e nossos limites precisam acompanhar essas mudanças. O segredo é estarmos sempre atentos ao que nos faz bem e dispostos a ajustar as barreiras conforme necessário, sempre com clareza e respeito. Ao estabelecer e comunicar nossos limites, encontramos um ponto de equilíbrio que nos permite viver com mais autenticidade. Essa prática nos ajuda a manter a serenidade e a agir com segurança em diferentes situações, sem nos perder nas expectativas dos outros. Com limites claros, vivemos de forma mais plena e alinhada com o que realmente somos, e isso traz uma paz que nenhuma concessão ou sacrifício pode oferecer. 12. Evite o consumo excessivo de redes sociais e foque em atividades produtivas. Hoje em dia, as redes estão sempre ao alcance dos dedos. E é fácil se perder rolando o feed, vendo fotos e vídeos, até perceber que horas se passaram sem que você tenha realmente feito algo significativo. Usar as redes sociais com moderação nos permite aproveitar o que elas têm de bom, sem que elas acabem dominando a nossa rotina. O problema é que muitas vezes o tempo que gastamos nas redes é um tempo que poderia ser usado para investir em nós mesmos, seja aprendendo algo novo, trabalhando em um projeto pessoal ou mesmo descansando de verdade. Cada minuto que passamos consumindo conteúdo de forma passiva é um minuto que poderia estar sendo dedicado a algo mais produtivo, algo que nos faça crescer. Quando conseguimos reduzir esse consumo, abrimos espaço para atividades que realmente trazem resultados e satisfação. Como disse o filósofo Sêneca, nada é mais precioso que o tempo, pois é o preço da eternidade. Essa frase é um lembrete de que o tempo é o nosso bem mais valioso e usá-lo de forma consciente é uma escolha de sabedoria. Quanto mais entendemos o valor do nosso tempo, mais nos questionamos sobre como estamos usando cada momento. Quando você decide passar menos tempo nas redes, está valorizando cada segundo e escolhendo gastá-lo com atividades que realmente fazem diferença. Além disso, o uso excessivo das redes pode ter um impacto negativo na nossa saúde mental. Ao ver a vida perfeita dos outros, podemos acabar nos comparando e criando uma sensação de insatisfação com a nossa própria realidade.
Focar em atividades produtivas nos afasta desse ciclo de comparação e nos coloca em contato com o que realmente importa, com nossos próprios valores e objetivos. Esse foco nos ajuda a construir uma vida que faça sentido para nós, independentemente do que os outros estão mostrando. Outra vantagem de reduzir o tempo nas redes é que ganhamos mais concentração. Toda vez que paramos para checar uma notificação ou rolar o feed, estamos interrompendo nosso fluxo de pensamento. Esse vai e vem entre o que estamos fazendo e as redes acaba dificultando nossa produtividade e reduzindo a qualidade do nosso trabalho. Ao diminuir essas distrações, conseguimos dedicar nossa atenção de forma mais intensa e obter resultados muito melhores. Assim, usar as redes sociais com moderação e dar prioridade às atividades produtivas é uma forma de manter o equilíbrio e garantir que estamos aproveitando bem o tempo. Com isso, conseguimos crescer, aprender e alcançar nossos objetivos com muito mais tranquilidade e eficiência. Afinal, investir o nosso tempo de forma consciente é investir em nós mesmos. 13. Evite comparações e foque no seu próprio progresso. Quando nos comparamos aos outros, gastamos um tempo valioso observando vidas que não são nossas, realidades que nem sempre correspondem ao que realmente importa para nós. Cada pessoa tem seu ritmo, seus desafios e suas vitórias. Então, a comparação acaba sendo injusta e até prejudicial. Quando você decide olhar para o seu próprio caminho, as coisas mudam e o desenvolvimento se torna algo natural e gratificante. Ao se concentrar no seu próprio progresso, você consegue enxergar melhor as pequenas conquistas que fazem diferença ao longo do caminho. Muitas vezes, estamos tão preocupados em acompanhar o ritmo dos outros que deixamos de valorizar o que já alcançamos. Esse foco no aqui e agora é o que cria uma base sólida para o crescimento. Cada passo é importante, e quando você se dá conta disso, a sensação de realização se torna mais presente e a motivação cresce. O filósofo Ralph Waldo Emerson dizia: a única pessoa com quem você deve se comparar é com a pessoa que você foi ontem. Essa frase resume bem o poder de focar em si mesmo. Quando medimos nosso progresso com base no que já fomos, percebemos o quanto crescemos e o quanto ainda podemos alcançar. A comparação com os outros, por outro lado, tende a gerar frustração, pois estamos usando critérios que não refletem nossa realidade. Esse olhar para dentro nos permite traçar uma jornada única e respeitar nosso próprio ritmo. Comparar-se constantemente com os outros também é uma forma de drenar energia. Cada vez que focamos no que os outros têm ou fazem, perdemos uma oportunidade de investir essa mesma energia em algo que realmente nos beneficia. O tempo e o esforço que gastamos olhando para fora poderiam estar sendo aplicados em atividades que nos trazem satisfação, aprendizado e crescimento pessoal. Quanto mais focamos no nosso próprio desenvolvimento, menos sentimos a necessidade de competir ou de nos provar. Ao evitar comparações, você também fortalece sua autoestima. Quando seu valor não depende dos parâmetros alheios, você se torna mais seguro e autoconfiante. Essa segurança é o que permite enfrentar desafios com tranquilidade, pois você sabe que o seu progresso é único e não precisa ser medido pelo sucesso dos outros. Esse senso de valor próprio faz com que cada conquista seja mais significativa, pois você sabe que ela é fruto do seu esforço e dedicação. Por isso, manter o foco no próprio progresso é um ato de respeito a si mesmo. É entender que cada pessoa tem um caminho diferente e que, ao priorizar o seu, você está se dando a chance de crescer de forma genuína. Esse é o segredo para um desenvolvimento constante e gratificante. Olhar para onde você estava, reconhecer onde chegou e, principalmente, seguir em frente com a certeza de que cada passo é uma vitória em sua jornada única. 14. Encare o fracasso como parte do crescimento.
O medo de errar muitas vezes nos impede de tentar, e isso limita nosso potencial de aprendizado e evolução. Mas quando mudamos a perspectiva e aceitamos o fracasso como um passo natural no caminho, começamos a ver que cada erro traz consigo uma lição. Cada tentativa, mesmo que não dê certo, nos ensina algo valioso sobre como agir da próxima vez. Os estoicos acreditavam que o fracasso não deve ser visto como o fim, mas como um convite a refletir e a ajustar o que for necessário. Aprender com os erros significa ter a humildade de reconhecer onde podemos melhorar, sem nos deixar abater. Essa postura nos dá uma resiliência enorme, pois, ao invés de temer as falhas, começamos a vê-las como oportunidades de fortalecimento e autoconhecimento. A cada experiência, boa ou ruim, estamos mais preparados para o que vem a seguir. Há uma frase inspiradora de Thomas Edison que reflete essa ideia: eu não falhei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Essa visão mostra que, se formos persistentes e capazes de aprender com cada tentativa, o fracasso deixa de ser um obstáculo e passa a ser parte do processo de encontrar soluções. Edison não enxergava suas tentativas como derrotas, mas como passos essenciais para alcançar seu objetivo. É essa mentalidade que nos permite progredir, mesmo quando enfrentamos dificuldades. A verdade é que o crescimento real não vem só dos acertos, mas principalmente dos desafios e dos tropeços. Quando enfrentamos um obstáculo e buscamos entender o que ele tem a nos ensinar, nos tornamos mais fortes e preparados para o próximo passo. O fracasso nos tira da zona de conforto e nos coloca em um lugar de aprendizado, onde somos forçados a repensar estratégias e a criar novas abordagens. Essa prática nos torna mais flexíveis e adaptáveis. Outro ponto importante é que, ao encarar o fracasso como parte do crescimento, também diminuímos a pressão por perfeição. Errar é humano, e quanto mais aceitamos isso, menos nos cobramos por cada pequeno detalhe. A busca pela perfeição muitas vezes paralisa, enquanto a aceitação do erro nos dá liberdade para tentar e experimentar. Isso cria uma relação mais saudável com nossos próprios limites e nos ajuda a encarar desafios de maneira mais leve. Assim, aprender a ver o fracasso como um aliado no nosso desenvolvimento é um princípio de crescimento. Não é fácil, mas é um exercício de paciência e resiliência. Ao longo do caminho, cada erro se torna uma ferramenta de autoconhecimento e de aperfeiçoamento. Com essa mentalidade, estamos sempre evoluindo, sempre nos aproximando de quem queremos ser, com a certeza de que cada fracasso nos prepara para alcançar nossos objetivos com mais segurança e clareza. Por fim, passo número 15. Estabeleça uma visão de longo prazo e siga-a com consistência. Estabelecer uma visão de longo prazo e segui-la com consistência é o que diferencia aqueles que conquistam seus objetivos daqueles que apenas sonham com eles. Quando você define onde quer chegar e se compromete com esse propósito, cria um rumo claro para a sua vida. Esse tipo de clareza não apenas guia suas ações, mas também fortalece sua determinação, mesmo quando os desafios surgem. Afinal, saber o porquê e o para quê nos dá um senso de direção que nos mantém focados, mesmo em tempos difíceis. Ter uma visão de longo prazo é como ter um mapa em uma jornada. Sem ele, ficamos andando em círculos, distraídos por caminhos que nem sempre levam a lugar algum. Mas ao ter um objetivo, você começa a organizar suas escolhas e esforços para avançar em uma direção específica. Cada decisão, cada passo dado ganha um propósito maior e isso traz uma sensação de progresso. Poucas coisas são tão satisfatórias quanto perceber que estamos no caminho certo, mesmo que a meta ainda esteja distante. A consistência é o motor dessa jornada. De nada adianta ter um objetivo claro se não há uma prática constante para atingi-lo.
Pequenas ações diárias, somadas com o tempo, criam uma força poderosa que nos aproxima do nosso propósito. É fácil se desanimar quando os resultados não aparecem de imediato, mas é justamente aí que a consistência mostra seu valor. O segredo é entender que cada esforço, por menor que pareça, está contribuindo para algo maior. Ter uma visão de longo prazo também nos ajuda a lidar melhor com as distrações e os obstáculos do dia a dia. Quando sabemos onde queremos chegar, fica mais fácil dizer não para o que não se alinha com o nosso propósito. Essa clareza nos protege de perder tempo com o que não importa e nos mantém focados no que realmente vale a pena. Ter uma direção clara é um filtro poderoso que nos ajuda a focar no essencial, ignorando o que nos desvia do caminho. Esse foco no futuro nos dá uma vantagem que muitos não percebem. Vivemos em um mundo onde é comum buscar resultados rápidos e soluções imediatas, mas quem tem uma visão de longo prazo sabe que o verdadeiro crescimento leva tempo. A paciência se torna um diferencial, porque entendemos que cada fase do processo é importante. Quem consegue seguir essa visão de forma consistente se destaca, pois constrói uma base sólida que o leva além das conquistas superficiais. Ter um propósito claro e segui-lo com consistência é, no final, uma escolha de vida. É decidir que vale a pena investir em algo que realmente importa, algo que traga satisfação e sentido para a nossa jornada. Com essa mentalidade, cada desafio se torna uma oportunidade de aprendizado. E cada conquista, um passo a mais em direção a uma realização verdadeira. Essa é a força de uma visão de longo prazo. Nos guiar com propósito e nos manter firmes, mesmo quando o caminho exige paciência e determinação. Lembre-se de que as grandes mudanças muitas vezes começam com passos simples. Pequenas ações, feitas de forma constante, têm um poder enorme de transformar nossa vida de maneira profunda. A verdade é que não precisamos dar saltos gigantes para ver resultados. Basta dar um passo de cada vez, com intenção e perseverança. Cada escolha que você faz, por menor que pareça, é um tijolo na construção de quem você deseja se tornar. Esses passos, que podem parecer modestos no começo, se somam com o tempo e criam um impacto significativo. Seja cultivar um novo hábito, mudar uma mentalidade ou aprender a colocar limites, cada pequena mudança vai fortalecendo a sua base e te preparando para enfrentar o que vier pela frente. Não subestime o poder das pequenas melhorias diárias, pois são elas que trazem as transformações mais duradouras e gratificantes. Bom, gostaria muito de saber o que você achou dessas ideias e como elas podem se encaixar no seu dia a dia. Compartilhe nos comentários as suas experiências, o que mais te chamou a atenção ou até mesmo os passos que já está aplicando na sua vida. Esse espaço é para trocarmos ideias e crescermos juntos, então cada comentário faz a diferença e inspira outras pessoas também. Se esse conteúdo te trouxe algum valor, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e assistir o vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Aqui, sempre trazemos reflexões e dicas práticas para te ajudar a evoluir e alcançar suas metas com propósito e consistência. Ao se inscrever, você acompanha cada nova atualização e continua recebendo conteúdos que podem agregar ainda mais no seu desenvolvimento. Obrigado por estar aqui e fazer parte dessa jornada. Lembre-se, o caminho para estar à frente é construído com ações diárias e cada passo, por menor que pareça, conta. Juntos vamos fortalecendo essa caminhada, sempre buscando ser a nossa melhor versão. Até a próxima. Fique com o Criador.